Beleza. Bom, hoje tá calorzinho, né? Essa semana parece que vai fazer calor, então tô de regatinha aqui. E aí, eu preferi gravar o vídeo para gente agilizar um pouquinho aqui a resolução de alguns exercícios que eu acho que são mais objetivos, que têm textos mais curtos, né? Que estão na apostila de revisão. Lembrando que eu estou me baseando mais na apostila de questões de múltipla escolha, tá? Para a gente deixar a parte das questões dissertativas mais para janeiro, né, que a gente vai estar junto aí também. E aí na parte de interpretação, como eu comentei, eu deixei as questões que têm textos mais compridos, textos mais extensos, para a gente fazer na aula interativa, porque aí a gente consegue ler junto, a gente consegue comentar o texto, eu consigo ouvir as dúvidas que talvez vocês tenham aí a respeito dos textos, e aquelas que são mais objetivas eu trouxe para cá. Lembrando, né, o que não exclui a possibilidade de a gente voltar a essas questões que eu estou comentando aqui agora, se vocês assim desejarem, né? Então essas questões que estão aqui no vídeo, que a gente vai, que eu vou fazer aqui por meio do vídeo, obviamente, se for da necessidade, que vocês acharem que é melhor, eu não entendi totalmente essa questão, né? A gente volta sem problema nenhum, beleza? Então é o seguinte, ah, deixa eu para cá, peraí. Aí. Então nós estamos lá na apostila de revisão, né? Deixa eu só abrir aqui, beleza? Nós estamos lá na apostila de revisão de questões de múltipla escolha. E aí, vou começar aqui. Estou fazendo mais ou menos na ordem que é apresentado pela apostila. E aí, essa primeira questão aqui, o NESP 2019, diz o seguinte: examine a charge do cartunista Angeli, publicada originalmente em 2003, e as afirmações que se seguem. Né? Eu odeio questão desse tipo, né? Que dá afirmações para a gente dizer quais delas estão corretas, porque as chances de a gente errar são maiores. Né? Mas tudo bem, vamos lá. Então ele colocou lá a palavra peace, formada por vários manifestantes, percebe que tem ali algumas bandeiras e tal, e ali Bush, um nome que eu não consigo entender o que é, e Blair, né? Bush, que era presidente dos Estados Unidos, Tony Blair, que era primeiro-ministro do Reino Unido. Tá. Então a primeira afirmação é a figura. Ah, e detalhe, o título da charge é A Palavra e as Reticências, né? A figuração dos líderes políticos como reticências sugere que esses líderes constituem um entrave, um obstáculo à demanda sugerida pela palavra. Né? Então, a demanda sugerida pela palavra, isso é uma demanda, afinal de contas, está representado ali como uma manifestação, uma reivindicação. Né? A demanda é por paz. E os três ali representados como reticências funcionam como uma espécie de entrave. E de fato, as reticências têm essa função, né? De alguma coisa que não foi totalmente consolidada, alguma informação que fica no ar, que não foi completamente é, consolidada, não foi completamente dada como certa, né? Então a gente pode considerar essa primeira como certa. Vamos ver a segunda afirmação. Na medida em que, frente a uma multidão de anônimos, poucos indivíduos são nomeados, depreende-se da charge uma crítica, sobretudo ao processo de massificação da sociedade moderna. Então, olha bem, a gente tem uma massa de pessoas, né? E ao mesmo tempo, três pessoas que foram nomeadas e tal, né? Me incomoda um pouco aqui ele dizer que é uma crítica à massificação, né? Mas vamos deixar aqui, depois a gente volta a essa. Acho que essa é uma técnica sempre importante, né? Aquela que a gente tem dúvida, deixa em suspenso, porque afinal de contas, principalmente numa questão como essa, a gente pode voltar a ela e concluir que talvez ela esteja certa, por alguma razão que a gente não tenha enxergado numa primeira leitura, né? Então a próxima diz assim: a charge satiriza as manifestações contrárias à guerra do Iraque,
liderada por políticos dos Estados Unidos e do Reino Unido. Né? Ah, peraí que travou aqui. Aí, voltamos. Aí. Ah, então ele fala assim: a charge satiriza as manifestações contrárias à guerra no Iraque, lideradas por políticos dos Estados Unidos e do Reino Unido. Então, olha que interessante. A gente tem aqui manifestações, né, por paz, porém a charge mesmo colocando os líderes norte-americanos, o líder norte-americano, o líder britânico, como reticências, está dizendo que eles não estão liderando essas manifestações por paz. Muito pelo contrário, eles são um entrave, eles são um obstáculo, né? Portanto, está errado. Bom, então olha que interessante. A 1, eu acho que é uma que a gente pode ter certeza como certa. Né? Ó, 1, 1. Então a gente já está entre C e D. A 2, que eu quis deixar aqui em dúvida intencionalmente, porque vocês vão entender, ela não caberia como resposta aqui, até porque se a gente tem certeza a respeito da um, não tem aqui como alternativa um e 2. E de fato a 2 está errada. Qual que é o erro da 2? Ela diz assim, ó: na medida em que, frente a uma multidão de anônimos, poucos indivíduos são nomeados, isso de fato acontece, depreende-se da charge uma crítica ao processo de massificação da sociedade. Pelo contrário, né? Aqui a gente pode dizer que existe uma crítica vamos chamar assim, à democracia representativa. A ideia de que a gente tem uma massa de pessoas pedindo algo, mas apesar dessa massa estar pedindo ter uma reivindicação, a gente tem três pessoas que, dado o poder que foi atribuído a elas, conseguem servir como obstáculo a uma demanda que é de um número enorme de pessoas. Portanto, essa daqui não é uma crítica à massificação, mas é uma crítica ao poder que poucos indivíduos têm, apesar da demanda de uma massa grande. Né? Então, aqui, letra D, somente a 1 está correta. Bom, a próxima questão, essa questão 15 da Unicamp 2019, o ano é o mesmo, mas o vestibular é outro. A Unicamp deu para a gente esses dois textos, né? E vai ser importante, é um tipo de questão bem, bem importante essa daqui. Eu quero fazer com vocês na aula interativa uma questão muito parecida da Unesp, só que eu só não coloquei aqui porque ela tem um texto mais extenso, que pede para a gente correlacionar ideias, né? Então ela dá para a gente um texto de apoio, né? Um texto que está no enunciado, e pede nas alternativas o seguinte: olha, qual dessas alternativas traduz a ideia dos textos que foram dados, né? Então, aqui a Unicamp deu para a gente uma placa, né? Um letreiro, talvez dentro de uma livraria, que diz assim: há duas maneiras de abrir a cabeça de uma pessoa: ler um bom livro ou usar um machado. Recomendo o de Assis. Eu acho que é importante aqui a gente notar essa ideia de abrir a cabeça de uma pessoa, que é claramente uma metáfora, né? Abrir a cabeça de uma pessoa. Ele faz uma brincadeira aqui, um machado, né? E aí a palavra machado ela é ambígua. Ela é ambígua justamente porque abrir a cabeça de uma pessoa pode ser lido literalmente, né? Aí assassinar uma pessoa, ou abrir a cabeça de uma pessoa no sentido metafórico, que significa ampliar os horizontes dela, mostrar que existem outras realidades além daquela bolha em que ela vive, né? E o outro texto, que é um texto do Kafka, que é um escritor tcheco, né? Ele diz assim: acho que só devemos ler a espécie de livros que nos ferem e trespassam, nos atravessam. Um livro tem que ser como um machado para quebrar o mar de gelo do bom senso e do senso comum. Ou seja, um livro que nos faça sair da zona de conforto. Eu acho que essa é a ideia que é comum a ambos os textos, né? Abrir a cabeça significa mostrar que existem outras realidades, sair da zona de conforto, sair da nossa bolha, né? Ambos os textos vão nesse sentido.
Assinale o excerto que confirma os dois textos anteriores. Então, a ideia geral, você tem que captar essa ideia geral de que os dois textos querem mostrar essa ideia, de que um bom livro é aquele livro que mostra para a gente que existem coisas além daquilo que a gente já acredita, né? É uma visão bastante interessante, bastante incômoda, né? Bastante diferente do que a gente vê, por exemplo, nas redes sociais, em que as pessoas só querem, por exemplo, ter nas redes sociais aquele grupo que só confirma as convicções que ela já tem, né? Bom, então vamos ver. Assinale o excerto que confirma os dois textos. Então ele trouxe aqui alguns excertos de nomes importantes da cultura, né? Três são brasileiros, a professora Marisa Lajolo, que é uma professora universitária, o professor Antônio Cândido, também já falecido, crítico literário, professor da USP, Gilberto Gil, conhecido de todos, e Fernando Pessoa, poeta português. Vamos ver o que eles dizem. A leitura é fundamentalmente processo político. Aqueles que formam leitores, professores, bibliotecários, desempenham um papel político. Ok? Pelo que sabemos, quando há um esforço real de igualitarizar, há aumento sensível do hábito de leitura e, portanto, difusão crescente das obras. Ler é abrir janelas, construir pontes que ligam o que somos com o que tantos outros imaginaram, pensaram, escreveram. Ler é fazer-nos expandir, é fazer-nos expandidos. E Fernando Pessoa. A leitura é uma forma servil de sonhar. Se tenho de sonhar, por que não sonhar os meus próprios sonhos? Eu acho que assim, se a gente for por exclusão, e é uma técnica que eu acho que eu estou batendo bastante nessa tecla, é uma técnica que eu acho que eu estou usando assim bastante forte aqui nas nossas aulas, eu acho que é uma técnica muito boa, né? É, a gente pode excluir com certeza a letra D, né? A primeira que a gente pode excluir, eu acho que é essa letra D, porque ela vai no sentido exatamente oposto do que os textos dizem, né? O Fernando Pessoa está dizendo que o seguinte: a leitura é uma forma servil de sonhar. Se tenho de sonhar, por que não sonhar os meus próprios sonhos? Então, os dois textos que foram dados para a gente estão mostrando a ideia de que a gente tem, a leitura tem esse papel de mostrar outros mundos, outros sonhos, né? Então a gente pode excluir esse. A letra B diz assim, ó, pelo que sabemos, quando há um esforço real de igualitarização, ou seja, de diminuição da desigualdade, há aumento sensível do hábito de leitura e, portanto, difusão crescente das obras. Aqui o professor Antônio Cândido ele está mostrando para a gente o seguinte, que a leitura ela é uma consequência do combate à desigualdade. A gente combate a desigualdade, consequentemente as pessoas vão ter mais acesso à leitura e isso vai aumentar o número de obras, o mercado literário, né, o mercado editorial e tal. Mas isso não tem nada a ver com o que se disse aqui. A professora Marisa Lajolo, na letra A, ela fala o seguinte: a leitura é fundamentalmente um processo político. Aqueles que formam leitores, professores, bibliotecários, desempenham um papel político. O que ela disse aqui é bem importante, né? É bem parecido com o que os dois outros textos disseram. Só que isso numa hiperinterpretação. A gente sabe que abrir a cabeça das pessoas, né, mostrar outras realidades para as pessoas, tem um papel político. Né? Agora, aquela que mais se aproxima da maneira como, da tese, né, que os dois textos aqui querem transmitir para a gente, é justamente a letra C, que diz o seguinte: ler é abrir janelas, expandir horizontes, construir pontes que ligam o que somos com o que tantos outros imaginaram. Que é justamente o que a gente falou, né? É fazer com que a pessoa saia daquilo que ela já é e mostre que existem outras realidades. Ler é fazer-nos expandidos, é nos expandir. Né? Abrir a cabeça é uma metáfora justamente para essa ideia de expansão, de conhecimento de outras realidades, de sair de uma espécie de redoma. Né? Portanto, a letra C. A próxima questão, que é também da Unicamp 2019, diz o seguinte: Henri Thoreau, né, que é um filósofo, ele escreveu esse livro chamado A Desobediência Civil.
E uma página no Facebook, o enunciado vai explicar isso, uma página no Facebook tira um sarro do título, né? Então ele colocou lá, desobediência civil, e pegou uma postagem, talvez aqui no Twitter, ou não, acho que é Facebook, né? E colocou assim, Miguel desenhou na parede e todo mundo já caiu em cima questionando ele, porque caderno ele tem. A justificativa dele para ter desenhado ali foi que não tem como desenhar no papel, porque a Dona Aranha subiu pela parede, não pelo papel, realmente, né? Então aí tem o desenho do Miguel na parede, e ele desenhou na parede apesar de ter um caderno. E isso foi posto como capa aqui da A Desobediência Civil, que é um livro desse filósofo francês que fala das possibilidades legítimas de se desobedecerem às leis. Quando as leis são injustas, nós temos a possibilidade de desobedecer às leis, né? Uma questão bastante polêmica e tal. Mas, enfim, a pergunta aqui, o enunciado diz: uma página do Facebook faz humor com montagens que combinam capas de livros já publicados e memes que circulam nas redes sociais. Uma dessas postagens envolve a obra de Henri Thoreau, para quem a desobediência civil é uma forma de protesto legítima contra leis ou atos governamentais considerados injustos pelos cidadãos e que ponham em risco a democracia. Beleza. O efeito de humor aqui se deve ao fato de a montagem. Então vamos ler tudo e vamos por eliminação, até porque eu acho que o Unicamp parece muito Enem, as alternativas são muito parecidas, né? A gente geralmente fica entre duas, tá? Então ela coloca aqui. é, o efeito de humor se deve ao fato de que a montagem refuta as razões para a desobediência civil com base na desculpa apresentada pela criança. Não é verdade. Por que não é verdade? Primeiro, porque o efeito de humor não está na refutação. E segundo, que mesmo que ele fizesse isso, a postagem não refuta. A postagem reconhece como legítima a desobediência do Miguel. Né? Então, o Miguel ele sabia que não podia desenhar na parede, ele desenhou, ele deu uma razão, porque afinal de contas a Dona Aranha sobe pela parede, e a pessoa que está escrevendo aqui, ao usar a palavra realmente, ela aceita a justificativa dele. Então, ela não refuta as razões dadas pela criança. Né? Letra B. O efeito de humor está no fato de que ela antecipa uma possível avaliação negativa da desobediência sustentada pelo livro. Também não, né? Ao colocar a postagem como capa do livro, ele está aproximando a postagem do livro, né? E na postagem ele aceitou a justificativa do Miguel como legítima. Então pressupõe-se que lá no livro ele aceite como legítimas as desobediências que o filósofo vai apresentar, né? Então ele não antecipa uma avaliação negativa. Ele concorda que às vezes é possível justificar a desobediência a uma regra. Letra C. Ele equipara. Eu queria dar uma dica importante. Tomem muito cuidado com essas palavras que começam, né? Ó, as alternativas. Ele equipara, ele compara as razões da desobediência civil à justificativa apresentada pela criança. Ao colocar a postagem na capa do livro, ele está aproximando essas duas realidades, a realidade da criança e a realidade filosófica a que o filósofo está se referindo. Vamos ver a letra D. Ele contesta a legitimidade da desobediência civil defendida por Thoreau. Né? De novo, ele não contesta. Por que ele não contesta? Porque ele aceitou a, a razão dada pela criança e colocou isso na capa do livro. Quer dizer que, possivelmente, as razões dadas pelo Henri Thoreau no livro estejam próximas ali da aceitação que ele teve em relação à justificativa da criança. Né? Portanto, letra C, ele está comparando, né, as razões dadas pela criança para desobedecer regras com as razões que o filósofo possivelmente deve dar no livro, mesmo que a gente não tenha lido, né, essas razões, não tenha lido o Henri Thoreau. A
próxima questão é essa daqui, a 18, que fala de um livro que é leitura obrigatória, né, que é o Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, e pegou um trecho ali do diário da Dona Carolina de Jesus. E ela diz nesse trecho o seguinte: nas ruas e casas comerciais já se vê as faixas indicando os nomes dos futuros deputados. Alguns nomes já são conhecidos, são reincidentes que já foram preteridos nas urnas. Mas o povo não está interessado nas eleições, que é o cavalo de Troia que aparece de 4 em 4 anos. Antes de a gente ir para a questão propriamente, eu queria falar uma coisa aqui a respeito desse livro, né? A Carolina de Jesus, né, que era uma catadora, uma mulher negra, pobre, ela tem um vocabulário que às vezes às vezes não, muitas vezes se aproxima do vocabulário formal, culto da língua, né? Quando ela usa ali, por exemplo, a palavra preteridos, quando ela usa a expressão cavalo de Troia, que é uma expressão relativamente culta, né? Remonta ali às questões da antiguidade, às questões da mitologia, né? Da guerra de Troia e tal, mas ao mesmo tempo ela usa esse vocabulário que se aproxima muito, né, do vocabulário culto, do vocabulário erudito, com estruturas gramaticalmente populares. Então, tem um desvio da norma aqui, e isso é bem importante para a gente, né? Essa questão da variação linguística, a gente já falou como é importante. Ela diz assim: nas ruas e casas comerciais já se vê as faixas indicando os nomes dos futuros deputados. Na norma culta da língua, isso daqui deveria estar já se veem as faixas indicando os nomes dos futuros deputados. Na aula de gramática, a gente vai falar sobre essa estrutura, que é aquele caso da partícula passivadora, né? A gente tem aqui um verbo transitivo direto, o verbo ver, acompanhada do pronome ser. Quer dizer que essa frase está na voz passiva. E o sujeito disso daqui é as faixas. Se o sujeito está no plural, então o verbo deveria estar no plural. Só que a gente sabe que na variedade popular da língua, é muito comum que haja esse desvio em relação à concordância, né? Então é interessante, porque ao mesmo tempo que ela usa palavras que não são propriamente do vocabulário popular do português, como reincidentes, preteridos, cavalo de Troia, a estrutura muitas vezes se aproxima dessa variedade popular, o que obviamente tem a ver com a biografia da própria Carolina Maria de Jesus, né? Bom, mas voltando aqui, vou ler novamente para a gente responder a questão. Nas ruas e casas comerciais já se vê as faixas indicando os nomes dos futuros deputados. Alguns nomes já são conhecidos, são reincidentes que já foram preteridos, já foram rejeitados nas urnas. Mas o povo não está interessado nas eleições, que é o cavalo de Troia que aparece de 4 em 4 anos. Né? O cavalo de Troia que deu para a gente aquela expressão conhecida, o presente de grego. Né? Algo que vem como bom, mas que na verdade é ruim. Então vamos ver a pergunta. Algo que se apresenta como bom, né? Como um presente, mas que na verdade nos prejudica. O trecho anterior faz parte das considerações políticas que aparecem repetidamente em Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus. Considerando o conjunto dessas observações, indique a alternativa que resume de modo adequado a posição da autora sobre a lógica política das eleições. Né? Então, muito parecido com as questões que a gente resolveu antes, que pede para a gente explicar a ideia principal de um texto. Ou pede para a gente explicar, ou pede para a gente comparar com algum outro texto que foi dado. Nesse caso, pede uma explicação. Então, vamos ver. Ó. Por meio das eleições, políticos de determinados partidos acabam se perpetuando no exercício do poder. Isso é muitas vezes o que a gente pensa? Sim, né? Mas não é o que está no texto. Tanto é que o que ela cita aqui são candidatos que já foram rejeitados nas urnas, mas que aparecem de novo na eleição, né? Então, isso aqui é uma realidade brasileira, o que diz a letra A? É, mas isso não está contido no texto, né? A ideia de que os mesmos políticos se perpetuam no poder.
Os políticos se aproximam do povo e depois das eleições se esquecem dos compromissos assumidos. Isso daqui eu acho que é algo que está contido no texto, né? Principalmente quando ela fala que é um cavalo de Troia, que aparece de 4 em 4 anos e que nesse meio tempo desaparece. Vamos ver. Os políticos preteridos são aqueles que acabam vencendo as eleições por força da sua persistência. Em nenhum momento ela diz isso, né? Ela diz que, ó, aqueles que já foram rejeitados nas urnas insistem. Agora que eles acabam vencendo, isso não está contido no texto, né? Eles podem ser de novo rejeitados, tá? Graças ao desinteresse do povo, os políticos se apropriam do Estado, contrariando a própria democracia, né? Isso não está no texto, né? Ela diz simplesmente que o povo não está interessado em política. Agora, no que ele está interessado, se apropria, eu falei aproxima, não, se apropria do Estado, né? Se há uma revolução, isso não está contido no texto. Portanto, olhando para as informações dadas no trecho que foi dado, a gente tem a letra B, né? Os políticos se aproximam do povo, conforme ela diz ali, de 4 em 4 anos eles aparecem, e se esquecem dos compromissos assumidos, porque é um cavalo de Troia, é um presente de grego, né? Ah, eu acho que essa é uma questão que exigia que a gente conhecesse essa imagem do cavalo de Troia, tá? Bom, aí eu quero comentar com vocês uma série de questões, são 4 questões, eu acho, agora eu não me lembro, teria aqui para os outros slides, que se referem ao mesmo texto. Né? É uma série de questões, uma sequência de questões da Unifesp 2019 também, que se baseiam nesse poema, que é um poema do Fernando Pessoa. Né? E o Fernando Pessoa, e em todas as questões que eu coloquei aqui, eu deixei o texto ao lado porque a gente vai ter que voltar em algumas delas ao texto, tá bom? Então a primeira questão diz o seguinte: o poema diz o seguinte: sou um evadido. Logo que nasci, fecharam-me em mim. Ah, mas eu fugi. Se a gente se cansa do mesmo lugar, do mesmo ser, já li errado, peraí. Se a gente se cansa do mesmo lugar, do mesmo ser, por que não se cansar? Minha alma procura-me, mas eu ando a monte, eu ando ilegalmente. Oxalá que ela nunca me encontre. Ser um é cadeia, ser eu é não ser. Viverei fugindo, mas vivo a valer. Queria refletir um pouquinho sobre esse poema antes de a gente ir para as questões. Na primeira estrofe, olha o que ele diz: sou um evadido, né? Sou alguém que fugiu, um fugitivo. Logo que nasci, fecharam-me em mim. Ah, mas eu fugi. Basicamente ele está dizendo, logo que eu nasci, quiseram me dar uma identidade, quiseram me dar uma característica, né? Algo que me definisse, mas eu não quis. É isso que ele está dizendo. Se a gente se cansa do mesmo lugar, do mesmo ser, por que não se cansar? Né? Então a frase está invertida aqui. Se a gente se cansa de estar no mesmo lugar, imagina estar no mesmo ser. Né? E é bem simbólico que esse poema seja um poema do Fernando Pessoa, que tem justamente a característica, né, a técnica dos heterônimos, em que ele se desdobra em mais de uma personalidade. Então ele fala, como que não se cansar do mesmo ser? Como não se cansar de ser sempre a mesma pessoa? Né? Minha alma me procura, mas eu ando a monte, eu ando como clandestino. Né? Oxalá que ela nunca me encontre. Tomara que a minha alma nunca me encontre. Essa é uma palavra que não é muito comum para a gente no português brasileiro, Oxalá, que significa tomara, tá? Ser um é cadeia, ou seja, ser apenas um é estar preso. Ser eu é não ser. Viverei fugindo, mas vivo a valer. Viverei como clandestino, mas estou vivendo certo, estou vivendo bem. É isso que ele está dizendo. A fuga retratada no poema é uma fuga, né? Onde que está essa ideia de fuga? Tá, principalmente aqui na palavra evadido, né? Quando ele fala sou um evadido, sou um fugitivo, eu fugi, né? É uma fuga do quê? Do anonimato, ou seja, ele quer ser conhecido, da identidade, da multiplicidade, da sociedade ou da aparência, né? A resposta certa aqui, considerando o que a gente sabe também sobre Fernando Pessoa, é a letra B.
né? Ele está fugindo da identidade, se a gente quiser ser mais preciso, da identidade única. Ele prefere justamente a multiplicidade, né? Então ele está fugindo da identidade imposta, da identidade única. É uma questão muito filosófica, essa, muito interessante, né? A gente poderia desenvolver isso. Ah, mas ele está fugindo aqui então da identidade. Na próxima questão, ainda sobre o mesmo texto, ele diz o seguinte: a questão da Unifesp diz o seguinte: o eu lírico expressa um desejo em. Né? Onde que está aqui a noção de desejo, de vontade? Ser eu é não ser. Ah, mas eu fugi. Logo que nasci, fecharam-me em mim. Minha alma procura-me, mas eu ando a monte, eu ando clandestinamente. Oxalá que ela nunca me encontre, né? Ah, bom, eu acho que essa questão ela está tocando aqui no ponto do vocabulário, né? Justamente da palavra que eu tinha citado aí no slide anterior, que é essa daqui, oxalá, cujo sinônimo mais próximo para a gente é a palavra tomara, né? Tomara que a alma nunca me encontre. Isso é reforçado também pelo modo verbal, né? Encontre aqui é um verbo que está no modo subjuntivo, que é justamente o modo verbal que expressa um desejo, uma possibilidade, né? Uma vontade. Então ele está dizendo, tomara que ela nunca me encontre, que ela nunca me encontre, né? Portanto, letra E, a ideia de desejo está contida nesse verso aí. Todas as outras fazem afirmações, né? Ó, ser eu é não ser, ah, mas eu fugi, logo que nasci fecharam-me em mim, minha alma procura-me, mas eu ando a monte. Perceba que em todos esses casos aqui, os verbos utilizados estão no modo indicativo, que é justamente aquele modo verbal que expressa uma certeza. Então a gente tem duas possibilidades de dois caminhos diferentes para poder responder essa questão. Um desses caminhos é olhar para a questão do próprio sentido, do sentido principalmente da palavra Oxalá, né? Para quem conhece espanhol, sabe que em espanhol é muito comum a palavra Ojalá, né, que tem o mesmo significado, só que em espanhol ela é muito mais popular do que em português. Ou a gente poderia pensar do ponto de vista gramatical, que é a questão dos tempos, dos modos verbais, beleza? Sobre o mesmo poema, a Unifesp perguntou o seguinte: o eu lírico inclui o leitor em sua argumentação. Olha que interessante, né? Então, nas nossas aulas de revisão do Enem, a gente falou bastante sobre o conceito de injunção, né? Que é um conceito que aparece nomeadamente no Enem, né? Ah, ele, esse enunciado aqui poderia ter usado essa palavra, né? O eu lírico inclui o leitor em sua argumentação. O eu lírico usa o modo injuntivo, ou se vale da injunção. Ele estaria perguntando a mesma coisa, que é o momento em que ele dialoga com o interlocutor. O interlocutor dele aqui somos nós, os leitores, né? Então vamos dar uma olhadinha, ó. Sou um evadido. Logo que nasci, fecharam-me em mim. Ah, mas eu fugi. Não consigo ver nenhuma evidência aí de injunção. Se a gente se cansa do mesmo lugar, do mesmo ser, por que não se cansar? Acho que aqui a gente tem duas marcas interessantes de ele incluir o leitor. Primeiro, o uso do agente, né? Ou seja, ele está dizendo que não é só ele que se cansa do mesmo lugar. Ele inclui o leitor numa espécie de consenso. Ele fala: ó, oh, você deve concordar comigo que a gente se cansa do mesmo lugar. E o próprio fato de fazer uma pergunta, concordam que já pressupõe que exista um interlocutor que, mesmo que não consiga responder, vai pensar numa resposta, né? Então essa daqui talvez seja a mais evidente. Então, ó, a gente já tem aqui, ó, segunda estrofe e segunda estrofe. Minha alma procura-me, mas eu ando a monte. Oxalá que ela nunca me encontre. Ser um é cadeia, ser eu.
é o não ser, viverei fugindo, mas eu vivo a valer, né? Então a nossa dúvida é se na terceira estrofe existe marca de injunção. Minha alma procura-me, mas eu ando clandestinamente. Oxalá que ela nunca me encontre. Tomara que ela nunca me encontre. Veja que quando a gente fala aqui de formas injuntivas, a gente está falando de perguntas, de imperativo, de pronomes que incluam o interlocutor, né? E na terceira estrofe a gente não encontra essas marcas de injunção. Portanto, letra D, tá? A última questão aqui referente a esse mesmo texto, né? De novo eu coloquei o texto aqui, e ele colocou o seguinte: decorre da evasão empreendida pelo eu lírico. E aqui eu queria refletir um pouquinho sobre essa palavra decorre. Decorre significa ter como consequência. Como consequência. Tem como consequência dessa evasão, né? Ou seja, ele foge dessa ideia de ter uma única identidade. E qual é a consequência que ele chega a partir disso? Então, ó, sua cisão interna, sua divisão interna, seu desprezo pelo mundo, seu desejo de morrer, sua ausência de esperança, seu isolamento social, né? Então ele foge da possibilidade de ter apenas uma identidade. Qual que é a consequência que isso tem? Isso fica muito claro quando ele fala o seguinte: ser eu é não ser, viverei fugindo, mas vivo a valer. A consequência mais óbvia que a gente encontra aqui é justamente o fato de que ele então se multiplica, né? Ele se divide em mais de uma identidade, né? Aqui eu acho que é uma clara questão que a gente pode ir por eliminação mesmo, né? O desprezo pelo mundo. Em nenhum momento a gente vê que ele tem essa pegada de desprezar o que o mundo oferece, né? O desejo de morrer. Pelo contrário, né? Ele fala, vivo a valer, vivo de modo a valer a pena. Ausência de esperança, também não, né? Ele termina com uma conotação muito positiva a partir dessa ideia de negar uma identidade única, né? E isolamento social também não há nenhuma menção a isso, né? Então a divisão interna, o enunciado que eu não coloquei aqui, ele diz para a gente que esse é um poema do Fernando Pessoa. Obviamente, se a gente conhece algo de Fernando Pessoa, se a gente sabe, por exemplo, a teoria dos heterônimos e tal, ah, isso facilita muito a nossa vida em relação a essa questão, né? Porque a gente sabe que o Fernando Pessoa tem justamente essa característica de se dividir, de ter várias personalidades e aquela coisa toda, beleza? Para encerrar, eu trouxe essa última questãozinha aqui para gente, que é FUVEST 2018, né? Que diz o seguinte. Opa, peraí que eu perdi aqui. Aqui. É uma questão tranquila, tá? Eu acho que ela se aproxima muito daquilo que a gente falou aí algumas aulas atrás, de abstração de sentido, né? Então ele deu para a gente aqui uma carta do Graciliano Ramos para sua esposa e um trecho de Vidas Secas, ou seja, são dois textos do Graciliano Ramos. Deixa eu tomar uma água aqui. Então o texto da carta diz: procurei adivinhar o que se passa na alma de uma cachorra. Será que há mesmo alma em cachorro? Não me importo. O meu bicho morre desejando acordar num mundo cheio de preás. Exatamente o que todos nós desejamos. A diferença é que eu quero que eles apareçam antes do sono. E Padre Zé Leite pretende que eles nos venham em sonhos. Mas no fundo, todos somos como a minha cachorra-baleia e esperamos preás. É muito interessante ler as cartas, né? Aliás, vou até dar uma indicação aqui. A gente lê as cartas desses grandes escritores, porque ali muitas vezes está a chave de interpretação de determinados trechos, de determinadas obras, né? E a indicação que eu queria dar é de um livro que foi lançado neste mês, com a reunião de todas as cartas da Clarice Lispector. É um livro que se chama justamente Todas as Cartas, né? E é muito interessante ler as cartas, primeiro porque elas têm um valor literário, a gente vê por trás daqueles textos que existe ali um grande escritor também, não são cartas como a gente escreve bilhetes, né? São cartas muito bem
desenvolvidas, e segundo, pela questão temática, né? Elas muitas vezes falam da própria obra desses autores e são chaves de leitura para essas obras. E o trecho aqui de Vidas Secas que diz: uma angústia apertou-lhe o pequeno coração. Precisava vigiar as cabras. Àquela hora, cheiros de sussuarana deviam andar pelas ribanceiras, rondar as moitas afastadas. Felizmente, os meninos dormiam na esteira por baixo do caritó, onde Sinhá Vitória guardava o cachimbo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz num mundo cheio de preás e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás gordos e enormes, né? Então é interessante que ele deu para a gente aqui o trecho da carta do Graciliano Ramos, em que ele está refletindo sobre como que ele queria que a baleia fosse descrita, e o trecho efetivo lá do Vidas Secas, em que ele, de fato, escreveu para a gente ali a morte da baleia. Um episódio bem pesado do Vidas Secas. E aí a questão da FUVEST é: a comparação entre os fragmentos, respectivamente, da carta e de Vidas Secas permite afirmar que será que há mesmo e acordaria feliz sugerem dúvida. Então, ó, ele fala aqui na carta, né? Será que há mesmo alma em cachorro? Isso daqui é uma dúvida, até porque é uma pergunta, né? Agora, quando ele diz assim, ó, baleia queria dormir, acordaria feliz. Obviamente, isso daqui não é uma dúvida. Isso daqui ele quer que seja dado como uma certeza, né? Ela com certeza acordaria feliz. Portanto, errado. Vou mudar de cor aqui, ó. Procurei adivinhar e precisava vigiar. Significam necessidade. Então ele fala assim, ó. Procurei, deixa eu ver. Parará, desejando. Isso, perdi, gente. Tá no começo, desculpa. Procurei adivinhar o que se passa na alma de uma cachorra. E precisava vigiar. Tá aqui no começo, não. Precisava vigiar as cabras. O precisava vigiar, sim, tem uma noção de necessidade. Era algo que era necessário estar sendo feito, mas a baleia estava morrendo nesse momento, né? Agora, procurei adivinhar, não tem uma ideia de necessidade, mas tem uma ideia de dúvida, né? Ele tinha essa dúvida, essa hesitação, para usar uma palavra importante, né? Então, ambas não carregam a ideia de necessidade, só a segunda. No fundo, todos somos e andar pelas ribanceiras. No fundo, todos somos. O no fundo aqui, obviamente, não tem ideia de lugar, né? Tem uma ideia de intensidade, concordam? É diferente de você falar assim, no fundo da sala, aí tem uma noção de lugar. Agora, assim, afinal de contas, todos somos, não tem uma ideia de lugar. Padre Zé Leite pretende que eles não venham em sonhos. Tá aqui, ó. Padre Zé Leite pretende que eles não venham em sonhos. E baleia queria dormir. Tanto o verbo pretender quanto o verbo querer, eles têm ideia de intenção, né? Não de algo que necessariamente vá acontecer, mas de algo que se deseja, né? Então tem a ideia de intencionalidade, beleza? E todos nós desejamos e dormiam na esteira uma possibilidade, né? Todos nós desejamos, dormiam na esteira. Veja que, se a gente pensar na questão dos modos verbais, os dois verbos aqui estão no modo indicativo, que expressam certeza. Portanto, letra B, tanto o verbo pretender quanto o verbo querer carregam essa ideia de intenção, né, de algo que se deseja. Beleza? Então, isso é o que eu tinha para comentar com vocês na aula de hoje. Na nossa aula interativa, eu quero continuar nessa sequência de exercícios. Talvez a gente volte a alguns aí que são mais extensos, que tem texto e tal. E aí a gente continua. Gente, um beijo. Até nossa aula interativa.